Bom, pessoal, retornando aqui ao assunto sobre energia potencial e conservação da energia, né? Então vamos ver um exemplo de aplicação que seria de um fio, né? Fio ideal, onde eu coloco, né, uma partícula de massa M, né, sobre um ângulo inicial θ0. Tá? Então, se você observar aqui o diagrama de forças, em qualquer ponto, nós temos a tensão do fio e o peso, né? E a tensão do fio vai ser sempre perpendicular à trajetória, então a tensão não realizará trabalho. Então, T não realiza trabalho. Porque é perpendicular à trajetória, né? Então, vamos colocar nosso eixo no ponto mais baixo, certo? Então, colocar nosso eixo, o eixo Y e o eixo X, né? Aqui é o ponto mais baixo, está aqui nosso pêndulo, né? Comprimento L, né? O fio ideal, né? Ideal significa que ele é inextensível, não tem massa. Então, inicialmente ele estaria na altura Y0, né? Aqui, exatamente nessa altura aqui, quando ele descer total, né? Vai ser 0. Quando ele descer total, Y igual a 0, aqui vale L, né? Aqui vai ser o nosso θ0. Vou colocar bem aqui, aqui vai ser meu Y igual a 0. Certo? Então, a posição inicial Y0 a gente pode relacionar com o L cosseno, né? Então, Y0 vai ser igual a L menos L cosseno θ0, né? Eu posso escrever L1 menos cosseno θ0. Vamos supor que eu solte a partícula, não dê nenhum empurrão nem nada, simplesmente solto ela com velocidade inicial 0. Certo? Então, a conservação da energia aí, que só tem peso atuando, fazendo trabalho, então a energia inicial, né, mecânica vai ser igual a mgy0, né? Que isso aqui eu posso escrever como sendo mgl 1 menos cosseno θ0. Aí eu faço a pergunta: qual seria a tensão no ponto mais baixo? Né? Qual seria a tensão no ponto mais baixo? Qual será a tensão em Y igual a 0? É? Bom, então a gente vai ter que analisar o seguinte: colecionamos aí a energia, né, no ponto inicial, que é Y0, que é dado em função do cosseno θ0 e L, e o final, que é Y igual a 0. Só que no ponto final ele vai ter velocidade, né? Eu larguei, ele vai lá embaixo, ele tem velocidade. Então, a energia no ponto mais baixo né? Energia será 1 meio de mv2 mais mg vezes 0, né? A altura é 0. Então será só isso daqui. Então a gente pode obter então quanto é que vai ser a velocidade, né? Então no caso V2 só tem componente x, é vx quadrado. Então você tem 1 meio de mvx ao quadrado, que a energia tem que ser igual à energia que é mgl 1 menos cosseno θ0, né? E daí eu encontro quanto é que vale Vx quadrado. Vx quadrado vai ser igual a 2 GL 1 menos cosseno θ0, né?
Como ele está descendo, e nos eixos que eu coloquei foi assim, então ele estaria na direção contrária. Não, então o nosso Vx, por exemplo, seria menos raiz de 2GL 1 menos cosseno θ zero. Aqui está no sentido contrário do eixo do x, né? Agora vamos analisar o ponto mais baixo, né? O diagrama de força. Então nós temos a tensão e o peso, né? Ambos na direção y, né? Então tensão vai ser igual a TJ e o peso vai ser, né, menos MGJ, né? Então nós temos tensão mais o peso, massa vezes a aceleração, né? Só que a aceleração aí, né, tem duas componentes, uma na direção x e uma na direção y. Então vai ser então m, né, uma tangencial na direção i mais m v2 sobre l na direção j, né? Exatamente na direção sentido positivo do eixo do y, né? Então nós temos, comparando aí as componentes x e y, nós vamos ter T menos mg igual a mv2 sobre L. Só que V2, que é o Vx quadrado, né, só tem componente x, né, ela vale 2G L1 menos cosseno θ zero. Então posso escrever que T é igual a mg mais m sobre L multiplica 2mL GL 1 menos cosseno θ zero, né? Então nossa tensão no ponto mais baixo vai ser MGL mais a tensão velocidade é GL, não tem M não aqui não, né? Então vai ser 2GL, cancela o zero, então dá 2mg 1 menos cosseno θ zero. E logo a tensão para escrever como sendo 3mg menos 2mg cosseno θ zero. Essa seria a tensão no ponto mais baixo, né? Uma aplicação da conservação da energia, né? Bom, agora vamos ver exemplos com atrito, né? Com atrito, tá? Então, um exemplo que a gente pode ver, um exemplo simples, né? É movimento horizontal, unidimensional, de uma mola, aqui em x igual a zero, não está alongada, e uma massa, né, um blocozinho preso a essa mola, né? E aqui com atritos, coeficiente estático, coeficiente cinético, né? Então claramente nessa posição não há força nenhuma atuando na partícula, no bloco, né? Não tem força da mola, ela está parada, então não tem nenhuma força. Então eu vou esticando essa mola, né? E aí, com a medida que eu vou esticando e soltando essa mola, ela vai ficar fixa, né? Por causa da força de atrito estática. A não ser que eu vá esticando a mola até uma posição em que ela vence, né, a força máxima de atrito, né? Então, vamos supor que eu então estico essa mola numa posição que é x igual a zero. Eu estico essa mola aí, que é nova posição, né? x1. Então, se a gente observar o diagrama de forças aqui, do bloco M, nós temos a força da mola, a força de atrito estática, tem a normal, né, e o peso,
que é mg, né? Só que essa força de atrito máxima, né? O valor máximo dela é igual a μ estático normal, né? E a normal vai ser o peso que não tem movimento na direção y. Então isso seria ms mg. Certo? Isso aqui seria a força de atrito máxima. Então, se a nossa força da mola for maior que essa força de atrito máxima, ele vai começar a deslizar. Então eu vou tomar um x1 de modo que, né, a força da mola tem o módulo dela é kx1, né, em módulo. Então você teria kx1 maior do que μs mg, né? E aí eu encontro que x1 tem que ser maior que μs mg sobre k. Então suponha então que eu faça um alongamento maior do que, né, x1 maior do que esse valor aí, né? μs mg sobre k. Então é garantido que ele vai escorregar. Então eu quero saber o seguinte: quando eu soltar esse bloco velocidade zero, qual vai ser a posição em que ele vai novamente chegar à velocidade zero, né? Então eu teria o seguinte: a variação da energia mecânica, quando você tem, né, força não conservativa, o trabalho das forças não conservativas de posição 1 até a posição 2, né? Só que vamos calcular então a energia mecânica na posição 1, é só a energia da mola, né? 1 meio de kx1 ao quadrado. No ponto 2, a energia mecânica vai ser 1 meio de kx2 ao quadrado, né? Lembrando que ele saiu com velocidade zero, saiu do repouso, saiu de repouso, velocidade final zero, velocidade em 2 zero. Igual a zero, certo? Né? Bom, certo? Velocidade V2, zero. E aí, eu tenho o seguinte, então essa variação vai ser E2, 1 meio de kx2 quadrado, menos 1 meio de kx1 ao quadrado, é igual ao trabalho da força de atrito cinética. Note que a força de atrito cinética vai ser sempre na direção do eixo positivo quando ele está até ele parar, né? Então isso aqui vai ser μ cinético mg, posição final menos posição inicial, né? E isso vai ser negativo porque x2, né, tem que ser menor que x1, né? Então vai ter situações em que esse x2 vai ser positivo ou vai ser negativo. Depende de, né, de quanto eu estiquei a mola, né? Então vamos atrás desse valor desse x2, né? Então você tem kx ao quadrado menos kx1 ao quadrado, C2 MC MG x2 menos x1, né? Aí daí você fica com a seguinte equação: kx2 ao quadrado menos 2μ1 mgx2, né, mais 2m1 M1 não, MC, né? 2mc mg x1 menos kx1 ao quadrado, igual a zero, né? Então vamos atrás desse x2, né? Então x2 vai ser igual a 2mc mg mais ou menos raiz de 4μc ao quadrado m2g2
né? Menos 4AC, né? 8 MC MG X1K, né? Mais 4K2 X1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2K, né? Bom, agora lembrando que nosso valor de x2 tem que ser menor que x1, né? Agora eu posso escrever o que está dentro desse 4 Mi2 M2 G2 menos 8 MC MG X1K mais 4K2 X1 ao quadrado, né? Isso aqui eu posso escrever como sendo 2KX1, né? 2KX1 menos 2MCMG ao quadrado, né? O quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais, né? O quadrado do segundo, né? Então isso aqui eu posso escrever ainda como sendo 4 vezes KX1 menos MCMG ao quadrado. Então, e observando que nosso x1 ele não é maior do que mi SMG sobre K, mas o mi S é sempre maior que mi C, então isso aqui é maior que mi CMG sobre K, certo? Então esse termo KX1 menos mi CMG, isso é maior que zero. Então, quando eu extrair a raiz quadrada de 4KX1 menos MCMG quadrado, isso aqui simplesmente vai ser 2KX1 menos MCMG. Aí daí o X2 vai ser 2MCMG mais ou menos 2KX1 menos MCMG sobre 2K. E aí você vai ter duas, né? Então vai ter x2 igual, então quando for sinal positivo, dá 2.000cmg com 2.000cmg, cancela, vai dar só kx1, 2kx1 sobre 2k, isso aqui é x1, que é exatamente a posição inicial, né? Que a velocidade é zero, direitinho na própria equação, x1 seria a solução. Então essa aqui não serve porque x2 tem que ser menor que x1, então não serve. Porque se fosse, ele ficaria parado, não é a condição dele estar parado, né? Total, né? E aí a outra raiz vai ser x2, vai ser igual a 2μcmg menos 2kx1 mais 2μcmg dividido por 2k. Então esse x2 vai ser igual, dividindo por k, vai ser dividido por 2, né? 2μcmg sobre k menos x1, né? E você pode ver que esse valor, se eu pegar x2, né, menos x1, por exemplo, x2 menos x1, isso aqui vai dar 2μcmg sobre k menos 2x1. Mas isso aqui é igual a 2 vezes 2μc, né, mc μcmg sobre k menos x1. Mas isso aqui é menor que zero, né? Pois, como x1 é maior que
μc mg sobre k, então isso implica que μc mg sobre k menos x1 menor que zero. Daí x2 menor que x1 como esperado, né? Tá ok. Então a resposta seria exatamente essa daqui, né? Então, dependendo do coeficiente de atrito, dependendo do x1, isso aqui pode ser positivo, né? Ou pode ser negativo, dependendo da situação, né? Agora vamos ver outro problema, que é quando a mola não está presa ao bloco, né? Eu vou colocar uma figurazinha aqui para vocês. Tá aí, então, você tem uma mola, constante K, ideal, um bloco de massa M e num plano inclinado, certo? Então essa mola não está presa ao bloco, certo? Isso aí é interessante porque se ela bater na mola e voltar, né, a mola só vai para a posição zero, porque na verdade, como ela é sem massa, depois daí ela não continuaria não, né, liberaria o corpo. Aí eu quero saber só o seguinte, como é na situação anterior, qual seria, né, qual seria a condição dela sair da posição x1 até a posição x2, né, sair do repouso, né, e novamente para o repouso nessa situação, no plano inclinado. Então se a gente vê aqui, né, no plano, as forças que estão atuando vão ser normal, o peso, mg, né, e quando eu colocar ele no bloco, a tendência dele é descer. Então teria uma força, por exemplo, de atrito, enquanto ele não desce, força de atrito estático, né? E o peso. Então se a gente olhar, colocar os eixos nessas, ao longo do plano, eixo X ao longo do plano e Y perpendicular ao plano, você vai ter a seguinte situação. No caso ele está parado, caso estático. Seria somatório das forças na direção x igual a zero. Isso aí vai dar F de S menos mg seno de θ. Isso aqui tem que ser igual a zero. E somatório das forças na direção y igual a zero. Que daria, né, normal menos mg cosseno de θ. Isso aqui seria igual a zero, né? Então, por exemplo, a razão f de S sobre n seria igual a tangente de θ, né? Então essa daí seria a razão de Fs. Mas nós sabemos o seguinte, que a força F estática, Fs, ela é menor ou igual que μ estático, né, vezes a normal. Normal. Ou seja, Fs sobre a normal, ela é menor ou igual que μ estático. Isso aqui a gente chama de tangente de θs, né? Então significa, no caso estático, o nosso ângulo θ deveria satisfazer a seguinte condição. Fs sobre n é tangente de θ, então tangente de θ teria que ser menor ou igual a tangente de θs. Ou seja, nesse caso aí, caso estático, θ seria menor ou igual que θs. Aí, nesse caso aí, o bloco ficaria parado e não haveria movimento do bloco. Então, se a gente tomar, então, para ver movimento, deslizamento, o nosso θ tem que ser maior do que esse θs. Ou seja, tangente de θ tem que ser maior que μ estático, né? Então imagine que eu tenho a situação, boto um ângulo maior que esse θs, né? Aí ele vai começar a escorregar. Logicamente que o nosso tangente de θ vai ser maior que ms
E como μs é sempre maior que μ cinético, então nosso tangente de θ é maior do que isso, ou seja, θ maior que θs, que é maior do que θc. Né? Então vamos analisar nessa situação. Coloquei um ângulo maior, né, do que θs, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, na situação aí, né, tá aqui nossa mola, né, aqui é x igual a 0, aqui nosso eixo x, então eu solto ela na posição x1, nosso bloco, né? Aí a única força que vão realizar trabalho aí é a componente ao longo do eixo do x, né, que é mg seno de θ, e a força de atrito que realizará um trabalho negativo, né, cinético, a força de atrito cinético. Então, nós temos que a variação da energia mecânica é o trabalho das forças não conservativas, né, de 1 ao ponto 2. De 1 a 2, né? Só quem vai realizar trabalho aí, a normal não realiza trabalho, é a força paralela ao, né, ao plano, né? Então a energia potencial dela, gravitacional dela, vai ser, né, dada por U igual, U no ponto 1, né, vai ser igual a mg seno de θ x1. Tá? Então nossa energia é 1, vai ser igual, ou 1, que vai ser igual a mg seno de θ x1. Então eu larguei o objeto do repouso, né? E ele vai começar a deslizar. Né? Para ele chegar no ponto x2, né, que ele vai escorregando, escorregando, né? Força peso é sempre maior do que a força de atrito cinético. Então ela vai chegar na mola, vai comprimir a mola. Então em E2 ela vai ter 1 meio de kx2 quadrado e mais mg seno de θ x2. Só que esse x2 é menor que zero, né? Ele chega na mola e comprime a mola, né? Até parar. Certo? Então, qual seria então esse valor de x2? Então nós temos variação da energia mecânica, é 1 meio kx2 ao quadrado, mais mg seno de θ x2, né? Menos a energia inicial, mg seno de θ x1, tem que ser igual ao trabalho da força de atrito cinético. Então, μc mg x2 menos x1, que vai ser negativo, porque x2 é negativo, né? Menor que x1, né? Então nós temos a mesma situação, né? Só que agora não temos mais o termo antes, que ela não estava colada na mola, né? Não temos aquele meio de kx2, né? Kx1 quadrado, né? Então, nesse caso aí, nós podemos determinar o valor de x2 também, né? Então fica kx2 ao quadrado, né, mais 2mg, que multiplica, aqui é mc, faltou o seno de θ aqui, né, mc seno, cosseno, né, mc cosseno de θ, x2 menos x1, né. Então vai dar 2mg, multiplico por 2, né? 2mg, ficaria então seno de θ menos μc cosseno de θ x2, né? E o outro vai dar menos 2mg seno de θ menos μc cosseno de θ x1. Isso aqui tudinho tem que ser igual a zero, né? x1.
E note que seno de θ, seno de θ menos μc cosseno de θ, posso tirar o cosseno de θ em evidência? Isso aqui dá tangente de θ menos μc, que a gente viu que esse então é maior que zero, né? A gente viu que o θ é maior que μs, que é maior que μc. Então isso aqui é positivo. Isso aí é importante porque a gente vai ter que analisar que o x2 tem que ser menor que zero. Não pode ter duas raízes, né? Então o nosso valor de x2 vai ser igual a menos 2mg seno de θ menos μc cosseno de θ, né? Mais ou menos o raiz de delta, né? Sobre 2k. O delta vai ser igual a B2, que é 4, M2G2, seno de θ menos μc cosseno de θ, né? Menos 4AC, né? Menos, vai dar mais 8mgk, seno de θ menos μc cosseno de θ, kx1. Que é sempre positivo, né? Porque seno de θ menos μc já viu que é positivo, então isso aí vai dar positivo. Então, como a raiz tem que ser positiva, então o nosso x2 só pode ser esse valor aí, ó. Né? Eu posso dividir por 2, né? Tirar o 2 em evidência. Então isso aqui vai ser menos mg seno de θ menos μc cosseno de θ menos, né? O raiz de delta. Então tiro 2 em evidência, né? Então vai ficar e divide por k, né? Por 2, né? Então aqui divide por k e ficou esse termo aqui, que é raiz 1 sobre k, né? Vezes a raiz de M2G2, isso aqui é o quadrado, né? 2G2 MC cosseno de θ ao quadrado mais, né? Dividir 4 dentro 2mg k seno de θ menos μc cosseno de θ kx1. Deixa eu fazer assim porque aqui vai ficar mais muito. Vou deixar assim como raiz de delta mesmo, porque ficou muito grande nesse negócio aqui, né? Então ficou raiz de delta sobre 2k. Sobre 2k. Então esse aí seria o único valor, né? Em que o bloco vai parar, né? Agora, ele ficar parado ou não é uma questão, né? Então, ele descer para esse valor desse x2, você tem que olhar se a força da mola, né, ela vai vencer o peso, né? Porque ela pode descer, né? E ficar na iminência de descer, né? Por exemplo, como tivesse, aí ficaria, poderia, numa situação assim, ficaria, se tivesse na iminência de descer ainda, seria uma força de atrito, né? Que aí ficaria, quando ele vai parar, passa a ser força de atrito estática, né? Aí teria a força da mola, que é assim, que ela foi comprimida, né? E teria o mg seno de θ, né? Aí você teria que ver se isso aí, né, se essa força resultante é maior que zero, porque aí
né? A tendência dela, né? Ainda na eminência, né? Ficar descendo. Ou nessa situação aqui, que teria o mg sendo θ, tem a força da mola e a na eminência de subir, né? Então tem a força de atrito para cá. Φs. Então ela vai descer e tal, vai tentar subir, né? Eu acho que essa situação é a situação, né? Então essa força da mola teria que ser maior do que, né, o valor máximo, né, da força de atrito estático, seria em cinético mg cosseno de θ mais mg seno de θ. Então teria que verificar essa situação aí, né? Essa situação aí. E aí onde Fm seria em modo seria K vezes esse valor modo x2, né? E Fm, que eu já estou colocando para cima, né? Seria K modo x2. E aí teria que analisar, dependendo do valor, fica complicado fazer essa análise só com dados não numéricos, né? Mas se tiver dados numéricos, você consegue ver se ele consegue subir ou não. Depende do coeficiente de atrito em questão. Certo? Bom, agora vou falar uma coisa interessante, que é quando você conhece, né, em uma dimensão, você conhecendo o potencial como função de x, se eu conheço o U como função de x na potencial, né, e nós sabemos, no caso unidimensional, que a força é Fxi e a nossa velocidade ela é dx dt na direção i, então nosso F escalar v seria f de x dx dt. Se ela é conservativa, então isso aqui seria menos du dt, né? Mas o regra da cadeia, isso é du dx, dx dt. Isso vale para qualquer instante de tempo, né? Então isso implica então que o nosso f de x, né? Mas comparar, tem que ser igual a menos du dx, né? Então conhecendo o potencial em função de x, você automaticamente determina a força em função de x. Então, por exemplo, no caso da mola, U, o meio, e kx2. Então, quanto é que vai ser o f de x? Vai ser menos ddx e o meio de kx2, né? Aí a derivada de x2 é 2x, cancela, então dá menos kx, né? Como tem que ser, né? E você pode fazer análise, por exemplo, quando a força é zero, a gente sabe, quando a força é zero, a partícula tem, né, a velocidade máxima, né? Na força, a partícula é zero. Que significa que du dx é zero. Então, num gráfico, se eu fizer o gráfico de U contra x, vamos supor que eu tenho esse gráfico assim, a inclinação, né, da reta tangente no ponto, né, vai dar a inclinação, se for positiva, a força seria negativa. Então aqui no caso a força F de x seria negativa, né? Aqui nesse ponto seria o ponto onde F de x é zero, né? E aqui seria o ponto onde F de x também é igual a zero, né? Aí aqui nós temos inclinação negativa, Fx maior que zero. E aqui inclinação positiva, Fx menor que zero, né? Então, nesse ponto aqui onde Fx é zero, né, a gente diz que é um ponto de equilíbrio estável. Por quê? Né? É o potencial quando o potencial tem um mínimo, né? Quando a potencial tem um mínimo, né, du dx é igual a zero, né?
e é côncavo para cima, né? Mínimo. E D2U dx quadrado, derivada da segunda positiva. Isso aqui seria o mínimo, né? Então isso aqui seria um ponto de mínimo, ponto estável. Por que é ponto estável? Equilíbrio estável. É que assim, imagine que em torno desse ponto aqui, que eu vou chamar aqui x2, que eu vou chamar de x1, né? Em torno desse ponto x2, se eu pegar e deslocar para a direita, o que vai acontecer? Se a partícula se deslocar para a direita, tem uma força contrária, né? Fazendo com que ela retorne, né? Para aquele ponto de equilíbrio. E se eu colocar ela para a esquerda, tem uma força positiva fazendo com que ela retorne. Agora vamos lá para o ponto de máximo, que é du dx também igual a zero e d2u dx2 menor que zero. Né? Nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, se eu deslocar a partícula para a direita, né? Nossa força é positiva, então a tendência da força seria arrastar mais ela para fora desse ponto de máximo. E se eu deslocar ela para a esquerda, a força negativa levaria ela mais negativamente para a esquerda. Então esses pontos aqui, x1 é chamado, né? x1 é ponto de equilíbrio instável. E x2 é ponto estável. Ponto de equilíbrio estável. Certo? Ok? Né? Aí nesse ponto aqui, logicamente, se eu traçar a energia nesse gráfico aí, né? Se eu desse uma energia mecânica, né? Se eu desse uma energia mecânica aqui, né? Tá aqui nossos pontos, vamos supor aqui que seja x de A e x de B, né? E aqui nossa energia mecânica. Nesses pontos aqui, onde a energia mecânica é igual à energia potencial, a velocidade aqui da partícula é zero, né? Que são exatamente onde vai parar. Certo? Esses aqui são chamados pontos de retorno. Certo? Esses dois pontos aqui onde a velocidade é zero são pontos de retorno. No caso do oscilador, tem um ponto que é x igual à amplitude máxima, né? Que é A, e x igual a menos A. São os dois pontos de retorno. Certo? Então aqui são chamados pontos de retorno. São pontos de retorno. Retorno. Né? Então, esses pontos aqui são chamados pontos de retorno, quando a energia potencial é igual à energia mecânica do sistema. E aqui, o potencial é mínimo, então aqui você tem, né, o mínimo. O mínimo, né, que aí não dá a velocidade máxima. Né? Vai dar a velocidade máxima. Então aqui é U contra X, né? Certo? Já nessa outra situação aqui, né? Você tem uma energia potencial maior, não pode, né? Aqui não, essa região é proibida, né? Porque daria um potencial maior que a energia, da energia cinética negativa, que não pode, né? Então a partir ficaria só isso aqui. Mas você pode colocar, por exemplo, né, uma energia maior, né, do que colocar energia maior. Aí vamos ver a situação, como é que fica a situação. Tá aqui o gráfico, eu boto uma energia maior aqui, ó. Né? Aí nesse caso, né, só existe um ponto de retorno aqui, ó, que é energia igual a potencial, né? Então energia igual a U, que a energia é, né? Então só tem um ponto. Aí você vê se a partícula estiver bem aqui, né? Ela vai escapar, né? Se eu der
sair do movimento, se eu der um movimento, uma velocidade nesse ponto negativa, na direção do eixo X, ela vai escapar e vai indefinidamente, vai para X igual a menos infinito. Se eu der positiva, ela vai, né, dar uma velocidade inicial positiva, ela vai e volta, mas depois quando ela voltar aqui, se for uma velocidade, né, ela vai indefinidamente. Então, se nesse ponto aqui eu der soltar qualquer ponto abaixo, né, aqui, ele vai ter uma velocidade, aí ele vai e fica voltando, né? Certo? Aqui na verdade ele vem até aqui, se eu der qualquer velocidade aqui, ele vai voltar e vai escapar sempre, não tem jeito, né? Porque ele vai chegar nesse ponto aqui, então aqui vai ter energia cinética, então tem velocidade, então ele sempre vem para cá, para esse ponto aqui, ó, né? Ele vem para esse ponto aqui, aí depois começa a retornar e escapa para menos infinito, então não tem jeito, né? Como tem isso aqui, essa distânciazinha aqui, ele vai sempre retornar, né? Vai ter sempre velocidade, né? A não ser que você botasse um gráfico que ele fosse tangente aqui, né? Aí você lançasse o objeto com qualquer velocidade, aqui a velocidade seria zero, e aí ele ficaria oscilando, seria o limite, né? Quando isso aqui fosse tangente. Mas no caso, tendo essa diferençazinha, é porque tem energia cinética aqui. Então ele vem, tem a velocidade positiva aqui, vem, depois ele volta, né? Então ele volta, vai para o menos infinito, né? Certo? Porque sempre nesse gráfico aqui, por exemplo, aqui seria energia, né? Deixa eu desenhar aqui. O valor aqui seria energia cinética K, né? Ó. E aqui seria o valor de U. De modo que a soma U mais K tem que ser igual a E, né? Sempre em todos os pontos. Então aqui, na verdade, nesse ponto aqui só tem U. Então aqui vai ser zero. E nesse ponto aqui vai ser uma energia cinéticazinha K bem aqui, que teria energia cinética, né? Então teria velocidade, né? Então era isso que eu queria falar sobre energia potencial e conservação da energia, ok?